E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão e neste vídeo eu quero falar alguns aspectos para a gente pensar sobre as manifestações de 2013 no Brasil, né? Este é um movimento bastante interessante porque, a princípio, ele é muito difuso. O que eu quero dizer com isso é que ele não era não foi um movimento homogêneo. Tipo, os grupos que participaram das manifestações de 2013, eles não eram necessariamente próximos entre si. Não eram ligados a um partido político específico, não eram ligados a um sindicato específico, e começaram por uma razão bastante aleatória até, em torno de um aumento da passagem do metrô de São Paulo, da cidade de São Paulo, um aumento de 20 centavos, e aí surge um movimento, né? Surge um grupo que começa algumas manifestações, isso em junho de 2013, e aí mais pessoas começam a aderir, e toma conta do Brasil. Então o Brasil inteiro entrou nessa onda, sem saber muito por que estava indo protestar. E aí várias causas entraram, insatisfação com relação à política, uma insatisfação com relação às leis vigentes, e isso chama a atenção justamente por causa dessa onda difusa, né? Ou seja, não era um grupo, não era um partido, eram simplesmente várias pessoas que iam para a rua protestar contra não se sabe bem o que, uma certa descrença com relação às instituições políticas tradicionais. Então, essa era uma grande pauta do movimento de 2013, das pessoas que iam à rua. Não é só pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, né? Essa foi tipo a gota d'água, né? Para esse movimento, e aí isso ficou muito claro, né? Eles diziam, olha, não é pelos 20 centavos, a gente está indo porque queremos protestar, porque estamos insatisfeitos com os rumos da política, e aí na época, então, o presidente Dilma Rousseff, que tinha uma popularidade que já estava entrando em descrédito, despenca depois disso. Na verdade, a popularidade dela em junho de 2013 estava relativamente estável, certo? E aí depois dessa onda de 2013 houve uma descrença muito grande e cresceu um movimento de antipetismo no Brasil. O PT, o Partido dos Trabalhadores, era um partido que historicamente tinha se alçado ao poder, né, com o Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. O presidente Lula esteve à frente do Brasil por 2 mandatos, né, ficou 8 anos à frente do poder, conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rousseff. Ela estava então ali no primeiro mandato dela, ainda foi reeleita, né? Mas a partir de 2013 a gente vê um crescente antipetismo, certo? Que vai chegar ao impeachment da Dilma em 2016, certo? Com várias outras causas também, né? A dificuldade que ela teve em relação à sua relação, em relação a questão do trato dela com o restante dos deputados, né? Enfim, esses atritos que surgiram entre executivo e legislativo, isso também conta. Mas esse sentimento popular antipetista cresce depois da onda de 2013. Então, é muito difícil a gente definir as causas de 2013, das manifestações de 2013, porque os 20 centavos foi apenas uma desculpa, foi apenas uma fagulha, uma faísca, certo? Que explodiu um barril de pólvora, né? Então, é claro que as manifestações que tomaram conta do Brasil, elas não foram por aqueles 20 centavos, né? Que a princípio, que aquelas de São Paulo começaram. E aí nós tivemos manifestações pacíficas, tivemos outros movimentos como os Black Blocs, que começaram a praticar vandalismo, né? Começaram a quebrar bancos, né? E tudo mais. Então foi um movimento muito difuso, o que eu quero dizer é isso, né? Não havia ações centralizadas, não era um grupo que estava protestando, né? Era uma massa de pessoas que não sabia muito bem o porquê daquele protesto. E que, na verdade, revelou essa descrença das pessoas com relação à política, certo? Com relação às instituições tradicionais da política. E daí vem esse protesto. Então, assim, muita gente ia protestar e aquele espírito de protesto às vezes não havia. Por exemplo, aqui em Palmas, nós tivemos manifestações em 2013, né? Vocês eram novinhos, não devem lembrar muito bem, mas eu, por exemplo, participei, né? Eu era estudante em 2013 e participei das manifestações, né? Aqui em Palmas, no centro de Palmas,
uma grande massa de pessoas estava ali protestando, gritando palavras de ordem contra a política tradicional, contra a roubalheira, contra a corrupção, mas eram pautas muito difusas, quer dizer, você não tinha propostas muito concretas, né? E às vezes as pessoas que iam protestar nem entendiam muito bem porque estavam indo protestar, parecia que estavam numa festa, num carnaval, né? Então esse é um fenômeno muito interessante a gente notar, o fato das manifestações de 2013, primeiro, não terem tido causas muito bem definidas, as pessoas estavam lá sem saber muito bem o porquê de estarem lá, e como resultado, e aí eu destacaria essas duas coisas pra gente fechar aqui, né, o vídeo. Duas coisas, a primeira, pautas muito difusas, né? As pessoas não sabiam muito bem pelo que estavam protestando, coisas muito genéricas. Acabar a corrupção, acabar com a roubalheira. Tá, acabar como, né? De que forma? Como que você vai propor isso? Então não se tinha propostas muito concretas, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para a gente analisar é as consequências das manifestações de 2013 que vão gerar esse antipetismo e essa descrença com relação aos partidos e à política tradicional. Fato que em 2018 nós tivemos a eleição do Jair Bolsonaro, que se elegeu num partido, o PSL, né, que hoje ele nem está mais no PSL, mas quando ele foi eleito pelo PSL, que era um partido, como a gente fala, um partido nanico, né, um partido que não tinha muita expressão. Então, dentro do jogo político, não era um partido muito expressivo. E ele acabou sendo eleito mesmo nesse partido, ou seja, fora dessa estrutura. O que revela essa onda que começa em 2013. Tá bom? Então, 2013 teve consequências muito grandes para o cenário social e político brasileiro. Porque a partir de 2013, o povo meio que se cansa daquelas estruturas tradicionais da política e vão flertar com algo novo, com algo que até então não tinha tido influência dentro do cenário nacional. Então, aliado também ao antipetismo, né, a descrença com relação ao Partido dos Trabalhadores. Tá bom? Então, pra gente fechar, pra gente amarrar, manifestações de 2013, caráter difuso, certo? Pauta difusa e, como consequência direta, a descrença com relação à política e ao Partido dos Trabalhadores. Tá bom? Gente, espero que eu tenha conseguido aqui ajudar vocês no que vocês precisam aí. Façam pesquisas, tem muita coisa sobre o assunto, tem textos, né, de muita gente que escreveu sobre as manifestações de junho de 2013, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.